Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergent, que tem o objetivo de levar para vocês o que há de melhor com relação à tecnologia. E hoje a gente vai falar a respeito de sinalização, de comunicação, ou seja, vocês devem ter, obviamente andando pela rua, vocês provavelmente já foram impactados por aquelas propagandas, enfim. Se a gente for olhar um pouco para o passado, a gente está falando dos outdoors, né? Hoje que muitas cidades ainda usam, aqui em São Paulo deixou-se de se utilizar por causa da lei de cidade limpa, mas muitas cidades utilizam ainda os outdoors e vários outros mobiliários urbanos que servem para se comunicar, para a marca se comunicar com o consumidor. A verdade é que houve uma mudança bastante grande em relação, e a tecnologia está sendo bastante aplicado dentro desses mobiliários urbanos. E obviamente o Convergindo Ideias é um podcast que se fala de tecnologia, e para falar um pouco de como que a tecnologia, qual essa tendência com relação à mídia out of home e como a tecnologia está inserida dentro disso, eu trouxe aqui Mr. Felipe Davis. Fala aí, Felipe, tudo bem contigo, cara? Tudo bem, Eric. Primeiro, obrigado pelo espaço, pelo convite. Estamos à disposição aí para bater um papo super legal. Boa, boa. Bom, primeiro eu queria fazer um pequeno resumo a respeito de ti, e se por acaso eu for um pouco raso demais, eu gostaria que você agregasse, inclusive, a OH Brasil, na qual você é CEO, né? Mas deixa eu falar um pouco mais. Você tem mais de 20 anos de experiência de atuação no setor de publicidade, é entusiasta de comunicação e um apaixonado por mídia. E você falou uma coisa muito interessante aqui no seu LinkedIn, que eu queria que você explicasse um pouco sobre ser CEO. Você é CEO na OH Brasil, mas você colocou um ponto importante aqui. O CEO é o Chief Executive Officer, certo? Mas você colocou como criador exponencial de oportunidades. Então eu queria que você explicasse sobre a OH Brasil e sobre essa sua definição de CEO aqui, cara. Legal. Eric, então, sim, de fato sou entusiasta aí da comunicação, apaixonado por todos os tipos de mídia, especificamente sobre out of home, que é onde eu nasci e fui criado, né? Sobre ressignificar o CEO. Essa história é muito legal e vou começar por ela porque ela tem tudo a ver com a provocação que você fez de explicar um pouco quem é o OH Brasil. Exato. E o que a gente tem feito, né? Criador exponencial de oportunidades. A gente está numa jornada na OH Brasil desde 2020, né? Uma jornada que foi construída de 2020 a 2027, nós estamos exatamente no meio dela, né? Passou 4 anos e agora a gente está construindo os próximos 4, que a gente entendeu que para que a gente chegasse lá no objetivo de 2027, a gente precisaria criar relações, né? E essas relações se fazem com os nossos parceiros de negócio, elas se fazem com os nossos clientes, elas se fazem principalmente com o time, né? E quando a gente está falando de time, a gente está falando de jornada, num objetivo claro para todo mundo, a gente entendeu que a gente não chegaria lá se a gente não criasse oportunidade para quem estivesse com a gente. Boa, boa. E o meu papel está diretamente ligado, né? Aí só uma correção, você disse que eu sou o CEO, eu estou o CEO, né? Então eu falo muito isso porque na criação dessas relações, para que as pessoas fiquem com a gente na jornada, e a provocação quando a gente convida elas, e aí a gente cresceu muito nesses 4 anos, vamos falar um pouco disso, a gente veio convidando pessoas para estar na jornada, né? Não era uma proposta de trabalho, não era uma cadeira disponível, mas como que você se entende dentro desse ecossistema que nós estamos fazendo aqui, para que nessa jornada a gente chegue em 2027 junto. A gente está preocupado com isso. E quanto mais a empresa cresce, mais a gente consegue gerar oportunidade para todo mundo. Então esse é o olhar que a gente entende que é o ponto congruente do interesse da empresa com o interesse do time que está caminhando com a gente nessa jornada, né? No final do dia é uma sensação de pertencimento, fazer com que todos sintam que fazem parte da jornada, né? Exato. O resultado final do negócio. E o mais legal sobre isso, Eric, é que eu tenho experimentado fazer compromissos públicos com as pessoas para que a gente seja... Explica como é que são esses compromissos públicos, do que se trata? Tá, é assim, tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Sim. Né? Nessa jornada de 8 anos, então,
muita coisa tem que se fazer, muita coisa tinha que se mudar, ainda temos muito, né, a evoluir, mas são muitas mudanças difíceis, né? Então nós estamos falando de uma empresa com 30 anos de mercado, já entrando um pouco na OH Brasil, uma empresa que nasceu lá em 1994, né? Sediada em Belo Horizonte. Até 2020 a operação era toda em Minas Gerais. A gente liderava o mercado de out of home em Minas Gerais e foi quando a gente resolveu então desenvolver um projeto de expansão para que a empresa se tornasse nacional, com uma visão até 2027, aonde que a gente chegaria lá então em 8 capitais com circuitos digitais de grandes formatos de rua, com um faturamento de 250 milhões. Então, de forma clara, essa é a visão até 2027. E como a gente ia construir isso, a gente precisaria avançar rapidamente por um processo de desfamiliarização da empresa, por um processo de profissionalização da empresa. Foi quando então a gente começa uma jornada lá em 2020 de startar alguns gatilhos para que a gente destravasse essas pautas. E a empresa então, desde então, profissionalizada, com governança implantada, com conselheiros independentes, né, conselheiros externos, e isso vem destravado várias pautas e nos ajudado a caminhar com velocidade para esse lugar, né? Então, em relação a esse tema, tem muitas coisas complexas e delicadas que precisavam ser feitas e que provavelmente, se não houvesse compromissos públicos, né, com o time que estava com a gente, seria mais difícil executar algumas mudanças, né? Então, quando você fala quais são esses compromissos públicos, tentando te dar um exemplo, é um pouco disso, né? Se eu venho aqui e faço um compromisso com você, ou se eu estou falando aqui agora aberto para todo mundo, não, nosso objetivo é chegar em 2027 com 250 milhões de faturamento, se eu não chego em 2027 com 250 milhões de faturamento, faz sentido. Eu tenho uma resposta que eu tenho que dar para as pessoas. Então, isso nos impulsiona e nos provoca a fazer o que tem que ser feito. Espero que vocês estejam indo muito bem nesse caminho aí, tá? Só para dizer. Mas vamos entrar aqui dentro do nosso contexto, que é falar um pouco sobre mídia out of home, como é que estão as tendências aqui no Brasil, o que você espera para o futuro com relação a isso. Bom, você falou em 1994, quando a empresa foi criada. Então vocês vêm de uma evolução e passaram por um momento importante dentro dessa mudança de chave com relação à sinalização digital, com relação ao digital signage. Hoje digital signage, né? Mas antigamente seria a comunicação visual, digamos assim, que saiu lá eu me lembro dos lambi-lambis, me lembro, claro, dos outdoors, mas aquelas outras mídias que nós tínhamos que eram bastante analógicas, por assim dizer. Mas hoje a gente evoluiu e a gente está no OH, ou também o DOH, depende muito como a gente gostaria de colocar, mas eu queria que você explicasse para quem não conhece do que a gente está falando quando a gente fala de OOH. Legal. Eu acho que antes da gente chegar na era do out of home, né, que é como tem se caracterizado o meio na última década, eu acho que é importante a gente voltar lá atrás, né? O out of home, ou a mídia exterior, ou a mídia extensiva, né, como, né, voltando a cada década aí nessa expressão, é o meio mais antigo que existe. De comunicação. E ele nasceu na época da Idade da Pedra. Né? Porque quando as pessoas, né, faziam aqueles desenhos nas pedras, aquilo era um out of home, aquilo era uma forma de se comunicar fora de casa. Né? Então, quando a gente está falando de out of home, é todo tipo de mídia que você que você pode ser impactado fora de casa. Então, começando na jornada, quando você sai de casa, provavelmente você é impactado com uma tela no elevador do seu prédio, né? Se você mora em prédio. Quando você sai de carro, você é impactado com mobiliários urbanos, com outdoors, com painéis digitais, com empenas e vários outros tipos de formatos de mídia. Se você utiliza transporte público, provavelmente lá tem um ativo estático ou digital, né? No metrô, dentro do ônibus tem uma tela, enfim, aeroportos. Então, todo tipo de comunicação estática ou digital que está fora de casa está enquadrado dentro desse mercado, dessa indústria de out of home, né? E aí você falou do digital out of home. Então, o digital out of home ele é um nicho dentro do out of home, porque são todas as telas que são digitais dentro dessa indústria, né? Boa. E é um mercado que começou a se digitalizar
em 2005, 2006, né? O nosso primeiro painel digital, como Out of Home Brasil, foi em 2006. Foi uma das primeiras empresas a começar a digitalizar o inventário. Estamos quase fazendo 20 anos de ativo digital. É evidente que isso começou a se acelerar em 2010, né? E hoje a gente é uma empresa 100% digital. Hoje nós estamos falando em 2024, o Brasil é o terceiro país com maior inventário digital na indústria de Out of Home do mundo. Caramba! Olha o quanto Qual que é o isso primeiro? é Estados Unidos? O primeiro é Reino Unido. Reino Unido? E o segundo, esqueci. Sem problemas. A gente deixa aí depois na descrição, mas achei interessante. Austrália. Reino Unido, Austrália e Brasil. Eu imaginei que os Estados Unidos estariam em algum momento ali. Caramba, que legal. Incrível, né? Que legal. E países que, teoricamente, não são tão grandes. Pois é. Né? Mas com um inventário digitalizado maior que o Brasil. E me impressiona o Brasil ser o terceiro também. Sem dúvida. Né? Isso mostra o quanto que a indústria aqui está pujante, ela está olhando para essa digitalização, que de fato não é o futuro, já é uma realidade. Cara, uma coisa interessante, né? Eu vejo... E a gente vê uma tela praticamente em qualquer lugar que a gente vai. Hoje, se a gente pega um Uber, por exemplo, eu já vi tela em Uber, né? Fazendo... Que é um DOH, Sim. por assim dizer. Vi algumas iniciativas interessantes sobre DOH no teto do carro, que é uma tela, e ele, inclusive, ele dá as propagandas aparecem conforme o GPS onde o carro está. Então ele exibe a propaganda, imagina um mercado local, né, que não faz sentido nenhum, às vezes, ele aparecer numa região muito distante de onde ele está, até porque você não conseguiria trazer muita gente, mas isso foi um mercado talvez menor. Eu achei uma iniciativa muito, muito bacana. E justamente aí a minha pergunta vem baseado nisso. O que você está enxergando, uma vez, obviamente, já conceitualizado e contextualizado a situação do OH e do DOH, o que você vê como as principais, eu acabei de dar um exemplo, mas o que você vê como principais tendências nesse mercado, uma vez que a gente percebe realmente que está crescendo muito? Porque eu acho que uma das grandes sacadas com relação ao DOH, com relação aos outros tipos de imobiliários urbanos, é que ele é bastante interativo, né? Você vê um vídeo, muitas vezes esse vídeo até interage com você. E eu lembro, eu não sei se isso pode ser considerado um DOH, mas eu não me lembro agora se alguma parceria que foi feita com uma das empresas de DOH, mas que é feito no ponto de ônibus. E esse ponto de ônibus ele tem uma câmera e ele consegue, fica uma pessoa olhando aquelas pessoas que estão ali como se fosse uma segurança para aquelas pessoas que estão ali no ponto de ônibus, né? Que tem uma câmera observando, inclusive aquela pessoa, se tiver alguma situação de emergência, pode entrar em contato, porque se eu não me engano tem um speaker e microfone nesses pontos de ônibus. Eu achei muito legal se por acaso tiver alguma situação de emergência ou de segurança propriamente dita, algum assaltante, alguma coisa do tipo. Mas isso me pareceu algo interessante, que é uma interação bastante bacana. Mas o que você enxerga como, além desses exemplos, tendências para esse segmento? Boa. Começando por esse último exemplo que você deu, isso aí foi uma iniciativa da Eletromídia, né? Isso, que é a empresa que lidera essa indústria no Brasil hoje. E isso representa... Ponto de ônibus cidadão, alguma coisa nesse sentido. E isso representa um projeto voltado com olhar para as mulheres. Boa, é isso aí. Né, para dar segurança para as mulheres que estão em alguns pontos de ônibus na cidade de São Paulo, de áreas que têm maior incidência de assaltos, etc. E elas conseguem interagir em tempo real ali com algum atendente, se ela está se sentindo desconfortável por alguma abordagem. Né? Esse projeto, ele representa o que eu tenho falado há alguns anos, que a indústria do Out of Home não pode perder o protagonismo de ser o agente transformador do cenário urbano. Né? Você tem várias outras indústrias que podem fazer esse papel, por exemplo, o mercado imobiliário, né? Mas esse é o exemplo de como a nossa indústria pode impactar o cenário urbano e esse ambiente quando as pessoas estão fora de casa. Né? Mais iniciativas dessas são bem-vindas e acho que o mercado está olhando para esse lugar. Inclusive foi um projeto que ganhou Leão de Ouro em Cannes. Né? Olha só. Tamanha relevância que ele ganhou, realmente foi fantástico. Quando você fala de tendências, acho que primeiro é importante dizer que o estático nunca vai acabar. Uhum. Ele tem o seu lugar, né? Apesar do volume de inventário estático diminuir cada vez mais, do investimento publicitário, né, no Out of Home
para o ativo estático também se reduzir. Nós estamos falando que em 2023, 70% do investimento no Out of Home foi para ativos digitais. 70%? 70%. E nós não estamos falando nem de 20% do inventário do Out of Home no Brasil digitalizado. Caramba. Olha como que essa balança ela não está equilibrada. Sim, sim. Né? Então, tem um oceano azul de oportunidade aí ainda, para que o mercado, né, se consolide ainda mais, já está muito relevante. A previsão é que até 2027 o mercado dobre de tamanho. Nós estamos falando que o mercado saiu de 2,5% de share nos últimos 15, 20 anos para 10%. Então ele demorou 2 décadas para chegar em 10% de share, e em 5 anos a previsão é que ele chegue em 20%. Nós estamos falando de sair de 2,5 bilhões de investimento no OH para 5 bilhões em 2027, num mercado cada vez mais digitalizado, cada vez mais interativo. Né? Então, quais são as alavancas que vão destravar esses crescimentos? O que eu enxergo? Produtos digitais. Quando eu falo de produtos digitais, ele está correlacionado ao ativo ser digital. Né? Então, um retarget OH, que é o Mobile Extension, né? O OH é o meio que mais gera fluxo para online. Você sabia disso? Não. Olha que informação legal. Não sabia, não. O OH é o meio que mais gera fluxo para online. Caramba, quer dizer, o cara vê uma propaganda ou algo do tipo... E ele acessa alguma coisa no celular dele, né? Então, existe uma tecnologia já há alguns anos, a gente utiliza ela, que é o Mobile Extension, que a gente batizou internamente de Retarget OH, né? Como os departamentos de mídia e os departamentos de marketing estão cada vez mais com nomenclaturas online, existe o retarget, né? Que quando você procura alguma coisa, aquilo te segue não sei por quantos meses, né? Você fica até com medo de procurar alguma coisa na internet, né? Exato. Então, o Mobile Extension é o que a gente batizou de Retarget OH, porque quando você vê uma campanha na rua, né, por MAC address, a gente, né, preservando a LGPD, a gente não sabe que é o Eric, mas eu sei que o Eric é um homem, que ele é daquele target, quais são os interesses dele e afinidades através dos aplicativos que estão no seu celular, né? Através dos assets que você dá em todo aplicativo que você baixa. E eu consigo fazer com que essa campanha te acompanhe por pushing, nas suas redes sociais, quando você vai navegar, de programática? em search, etc. Não, através dessa ferramenta de Mobile Extension. Deixa eu ver, vamos tentar colocar na prática, vamos lá. Se eu passei e você está falando que isso tem uma relação direta com geolocalização. Com a geolocalização, ou seja, eu tenho que passar próximo talvez de algum lugar onde está rolando... De um ativo onde que tem um sensor, e os nossos ativos são todos sensorizados, né? E esse sensor lê que o seu celular passou ali. E na hora que ele lê que seu celular passou ali, você é target daquela campanha, aquela campanha te segue no celular. Puxa, isso é legal. Porque isso vem direto de encontro com uma das coisas... Isso é muito legal. Com essa segunda pergunta que a gente estava conversando antes de começar o bate-papo, né? Sobre o temido ROI. Né, que hoje todas as empresas estão olhando qual o retorno do investimento sobre qualquer real gasto, seja lá onde for. Né? E a gente estava falando muito sobre em que momento da jornada que o DOH ou OH está envolvido. A gente fala muito que é topo de funil, né? Agora, isso me parece um retorno sobre o investimento interessante. A partir do momento que você consegue dar essa informação de que, olha, peraí, a gente conseguiu impactar. Eu não sabia que era possível, por exemplo, identificar que o OH ou DOH é capaz de trazer, que gera mais tráfego para o online. Não tinha ideia disso. Mas hoje quais são as ferramentas, além dessas, que estão surgindo para a gente conseguir identificar e passar um pouco mais de dados? Eu não vou colocar como ROI, mas dados sobre aqueles usuários. Claro que quando a gente fala de usuário, você falou muito bem que o LGPD está bastante protegido com relação a isso, porque na verdade você não sabe que é o Eric, você sabe que é um ID, mas Exato. Você não sabe que é o Eric. Né? Isso você já está garantindo a proteção da privacidade de dados nesse caso. Mas quais são os tipos de insights que o DOH pode trazer para as marcas? Boa. O mercado começou a ser provocado por dados e métricas há uma década. Né? E começou a se movimentar nesse lugar de forma tímida, há 10 anos atrás. E de 2, 3 anos para cá se acelerou muito a busca por informações, até por uma provocação dos clientes, né? Das agências, claro. E eu preciso saber mais o que está acontecendo aqui,
porque eu preciso mensurar o meu resultado. Isso. Né? O grande ponto no lugar que está a indústria hoje é que eu vejo muitos veículos, cada um correndo para um lugar diferente para se criar a sua própria métrica, né? Enquanto eu acredito que a indústria devia estar olhando para um mesmo lugar. Por mais que não seja, talvez, neste momento, a melhor métrica, mas todos falarem a mesma coisa, me soa melhor aos ouvidos do que eu falar que eu tenho um CPM X e você tem um CPM Y, mas se a base é diferente, não tem como comparar uma coisa com a outra, e isso vira uma confusão nos planejamentos de mídia. Quando se fala de audiência em televisão, todo mundo sabe o que é um ponto de audiência, independente da emissora. Qual vai ser o ponto de audiência do Out of Home? Essa é a provocação que eu tenho feito, né? Você tem várias formas de buscar dados e métricas do Out of Home, hoje em dia. Pode ser por base de análise estatística ou enfática. Quando a gente está falando de estatística, é uma base, é melhor do que não ter nada? Claro que é melhor do que não ter nada, né? A indústria, 10 anos atrás, apresentava muita pouca coisa. Mas não só saber quantas pessoas estão passando ali, por estatística, eu acredito que é importante a gente saber quantas vezes eu falo com essa pessoa durante a jornada diária dela fora de casa. E isso só a base de dados enfática vai conseguir dar. Se o Eric passou em um ativo da OH, eu sei que eu tenho uma pessoa. Mas quantas vezes ele passou naquele ativo? Ou vou além. Em quantos outros ativos no circuito digital que a gente entrega, o Eric foi impactado naquele mesmo dia? Ou até em outras cidades, como hoje nossa cobertura nacional. Na hora que a gente vai para uma base de dados enfática, a gente consegue entregar então informações que sejam valiosas e consistentes, né, para que os departamentos de mídia das agências consigam fazer melhor planejamento da campanha. Como é que eu consigo fazer esse cara descer no funil? Levando-se em consideração que talvez ele tenha visto algum mobiliário urbano, que, vamos supor, capturei esse cara, cuquei esse cara de alguma forma, entendo quem é. Como é que eu consigo dar algumas ideias daí que a gente pode fazer para esse cara descer cada vez mais no funil? Legal. Eu acho que primeiro é importante a gente entender o ambiente que o ativo de Out of Home está inserido. Tá. Então, quando a gente estiver falando de um mobiliário urbano, por exemplo, um abrigo de ônibus, a pessoa está ali sentada, ela tem um tempo de espera. Então, você colocar qualquer call to action ali é válido, né? Colocar um QR Code, né? Um acesso a um site, um código promocional, a pessoa tem um tempo adequado para que ela interaja ali, né? Ou até uma interação em tempo real, como a gente falou do case da Eletromídia. Sim. Né? Mas quando a gente está falando de grandes formatos, por exemplo, né? Então painéis de LED, empenas de LED, que a grande maioria da audiência está dentro do veículo, você colocar um QR Code ali, você vai se frustrar, porque ninguém vai pinar no QR Code e você vai achar que aquela mídia não deu resultado. Sim. Né? Então a gente precisa entender esses ambientes, ou ambiente de transporte como rodoviária, aeroporto, você consegue fazer algumas interações que façam sentido, seja com interações em tempo real, ou seja com o próprio Mobile Extension, que foi o que a gente disse aqui. Sim, sim. Né? Eu acho que essas ferramentas são ferramentas que conseguem fazer a ligação do mundo real para o mundo digital. E a gente chega então no que a gente tem há alguns anos já batizado, que o OH ele é online. Ele não é nem offline nem online. Porque a gente, cada vez menos, claro, né? Não posso ser leviano aqui, sim, mas nosso time comercial ele vai nas agências, né? Cada vez menos tem acontecido, mas na hora que ele vai conversar com o departamento de mídia, ele fala, isso é com o time off. Né? Principalmente nas regionais, isso acontece com mais frequência. São Paulo já é um mercado mais maduro em relação a isso, agências full têm atendido cada vez mais clientes, mas por que off? Sim, a gente é um. Sim. Eu estou no mundo real, mas os ativos digitais todos estão conectados, né? Consigo interagir em tempo real com todos eles, eu consigo fazer o link do mundo real com o mundo virtual. E por que nas agências que ainda tem isso, né, separado, eu tenho que falar então com o time off, e por que eu não acesso uma verba que é 100% online? Faz sentido. Agora você está falando principalmente de sensores, né? Hoje já é possível,
por exemplo, a gente personalizar uma experiência para o usuário no Digital Out of Home? Total. Como é que isso pode ser feito? Você tem as próprias câmeras. Sim. Que conseguem identificar, né, se é homem, se é mulher, etc., faixa etária, e você consegue personalizar a campanha que vai passar na hora que o Eric está ali, por exemplo, dentro de um aeroporto, né, e ele passou na frente de um determinado ativo. E com base em quê? Porque vai passar uma campanha, né? Ok, a gente está falando de personalização. Essa campanha, ela passaria porque ela está identificando alguma coisa no meu celular ou algum perfil de compra meu e exibiria essa campanha? Exato. Hoje se consegue, e muito impulsionado através da programática, inclusive, né? Tá. Não é uma ferramenta que pode estar ligado com a programática, mas não necessariamente. Tá. Mas muito impulsionado pela programática, a gente consegue fazer planejamentos de mídia que estão direcionados por target, por contexto, por interesse e por afinidade. Legal. Né? Então, se o Eric é uma pessoa que gosta de games, e eu sei disso pelo MAC address dele, na hora que o Eric está passando uma determinada região, que tem uma determinada quantidade de ativos ali, eu impacto ele com campanhas que têm afinidade com o seu interesse. E isso para mim é demais, cara. Eu acho que isso para mim é sensacional. Quando você consegue fazer uma comunicação quase que omnichannel, né? Tanto eu tô aqui no meu mobile, mas eu tô andando pela rua e eu vejo, cara, eu acho isso um impacto inacreditável. Eu acho que esse é o caminho. Quando a gente fala de preparar uma campanha, quando a gente olhava para trás, você tinha alguns canais para se preparar uma campanha: jornal, revista, TV. Né? Com sorte lá atrás, no começo da internet, que ainda você tinha um inventário pouquíssimo disponível assim. Mas hoje a disponibilidade é inacreditável. E eu acho que o mais bacana, eu acho que quando a pessoa ela é impactada por uma coisa que ela quer consumir, sem necessariamente ela estar pensando naquilo naquele momento. E eu acho que aí o Media Out of Home me traz, e principalmente com essa possibilidade de personalizar. Você falou: nossa, peraí, cara, era o que eu queria. E acabou de aparecer para mim em algum lugar. Eu acho isso incrível. Mas aí eu queria, ainda continuando nessa linha, mas tem uma coisa que está surgindo, que a gente estava discutindo aqui um pouco antes de começar o bate-papo, que é o tal do FOOH. E eu queria que você explicasse para a gente do que se trata isso. Legal. É o Fake Out of Home. Isso. Né? Tem se falado muito aí de fake news nos últimos anos, né, Eric? E então criou-se essa nomenclatura, que é o Fake Out of Home, que nada mais é do que uma intervenção digital em algum ambiente urbano, mas não é real. É uma programação, é uma criação digital, né? Então uma intervenção em um vídeo de algum ambiente urbano. E realmente é fantástico. Quando isso nasceu, né? E a gente começava a receber vídeos dessas intervenções lá fora, né? Principalmente Europa, na Ásia. A gente achava aquilo incrível e achava que era real, né? Mas como é que eles conseguiram fazer isso, né? Olha que ideia bacana. E de repente veio então a resposta, né? Que era tudo fake. Aquilo realmente é legal, mas o viés ele é totalmente voltado para viralização. Para viralização, né? Dá para se fazer estratégias baseadas nisso. Isso pode ser mais um canal, pode ser excelente, né? Mas eu, como um entusiasta da indústria de out of home, eu não posso deixar de falar que isso vai diretamente contra, no meu ponto de vista, a essência do nosso meio. Porque o meio está no mundo real, ele está na jornada das pessoas fora de casa. E se essa ação ela teve uma intervenção digital fake só para viralização, eu acho que a gente perde a essência do out of home. Mas se essa ação ela está acontecendo, não fake, mas ela está acontecendo, a parte da estratégia dela está acontecendo na cidade, está no mundo real, e você usa isso como um ponto de conexão com o online, né, para levar as pessoas para lá de alguma forma, ou para remeterem aquilo que elas estão convivendo no dia a dia, né, na jornada diária fora de casa, eu acho que no meu ponto de vista começa a fazer sentido. Mas a gente tem visto, né, clientes fazendo o fake out of home sem colocar campanha na rua. Eu entendi, faz sentido o que você está falando.
Realmente, você faz parte de um contexto maior. Exato. Né? Que é o que a gente está falando sobre tudo aqui, né? Com todas essas possibilidades que existem, você de repente, eu fico imaginando, por exemplo, a Boticário fazendo uma propaganda de um perfume, que eu acho que eu vi um FOH deles em algum momento. Acho que era da Boticário, se eu não me engano. Mas imagina você conectar tudo aquilo, né? Você faz um FOH, só que ao mesmo tempo você está trabalhando com DOH ou com OHs que ficam fora de casa, com sinalização, e aí você conecta para... Isso é poderoso. Exato. Né? Exato. A gente fala que o OH é a mídia das mídias. Nenhum meio se sustenta sozinho. Né? Nós estamos falando de complementariedade de meios para uma boa estratégia de comunicação. E quando a gente está falando do out of home vinculado com uma estratégia com rádio, por exemplo, você tem uma similaridade de audiência, né? Sim, porque sim. A pessoa está dentro do carro e ela está ouvindo a rádio e ela está vendo o out of home. Sim. Então você tem uma potencialização de resultado naquela estratégia interessante. Quando você fala de out of home com digital, é o meio que mais gera fluxo para o online. Então também você consegue potencializar aquele resultado. Quando você está falando do out of home com a televisão, você tem uma complementariedade de picos de audiência, porque as pessoas ficam fora de casa, né? Depende da rotina, mas de 7 da manhã a 7 da noite, então o pico de audiência do out of home está nessas 12 horas e o da televisão está abaixo, porque as pessoas estão fora de casa. Uhum. Mas quando o pico do out of home cai, que é à noite quando as pessoas chegam em casa, começa a acontecer o pico da televisão. Então olha que complementariedade legal. Por isso que a gente denominou como a mídia das mídias, porque é o meio que mais tem complementariedade com todos os outros meios de comunicação. Você já falou bastante do crescimento disso, né? Mas eu lembro que no passado a gente ficava... Era caro, outdoor, tudo era muito caro. Eu não sei como é que está a relação de custo. Eu já entendi que o benefício é bastante importante, mas a relação de custo, isso para as empresas. Você falou sobre programática, que também é uma outra forma que a gente estava falando sobre programática ser uma forma de ativar o DOH, né? Como é que está essa relação de custo para as empresas no sentido de entrarem para dentro do OH, para aqueles que têm um interesse em entrar? Sim. Eu acho que a gente consegue colocar em cluster tipos de clientes. Tá. Né? Então, depende do tipo de propriedade. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma propriedade no aeroporto, você não vai ter pequeno cliente no aeroporto. Exato. Realmente é um ativo muito valorizado. Né? Agora, quando a gente estiver falando de uma padaria, de uma loja que esteja num bairro, ele consegue fazer uma campanha de out of home, por exemplo, em telas de elevador. Ou na tela do elevador que está do lado ou no quarteirão da loja dele. Isso é totalmente acessível hoje em dia. Né? Legal. E a programática trouxe também, além disso, ela trouxe também a questão da possibilidade de venda do horário nobre. Porque quando você está falando de televisão, você está comprando horário, né? Sim. Eu quero anunciar, né, em qual horário que tem mais audiência, além do perfil de audiência, que tem uma quantidade de audiência maior. Né? Então, o horário nobre. Antigamente, quando se comprava ou se investia em digital out of home, você tinha um investimento por períodos. 30 dias, 15 dias, 7 dias, poderia ser até diário. Mas hoje em dia você consegue comprar através da programática as 2 horas do rush das pessoas que estão saindo do trabalho para ir para casa. Eu queria que você falasse, porque programática para o mundo de marketing ele é bastante entendível, principalmente marketing digital é bastante entendível, mas se a gente queria que você explicasse um pouco para as pessoas o que é esse negócio na programática entra o leilão. Para quem está acostumado com AdWords fica mais fácil, né, de entender mídia em display e tudo mais, mas como é que a gente consegue, como é que funciona a programática em DOH? Eu estou comprando o que exatamente? Como é que funciona isso? Legal. O modelo de compra é o mesmo. Né? É leilão ali. Não é leilão. Tá. Não existe o leilão na programática no Brasil ainda. Tá. Lá fora se compra programática em DOH por leilão também. Né? Tá. Então se compra as ofertas que os veículos colocam ali na plataforma de programática. Quando eu falo que o modelo de compra é o mesmo, que as pessoas estão acostumadas a comprar a programática no online, né? Sim. Você consegue fazer aquele mesmo caminho para fazer a compra para as telas digitais que estão nas ruas ou nos ambientes internos. Né? Agora, você está comprando telas. Sim. Né? Enquanto na programática no online você está comprando banner, é como se esse banner estivesse na vida real e você está comprando tela e dependendo
da sua estratégia, você nem sabe que tela e de quem você está comprando. Você sabe que ela está aderente ao seu target, à afinidade, ao contexto. Que eu vejo por GPS, por exemplo. Exatamente. Então eu quero falar com o Eric, que tem de 30 a 40 anos, que tem essa afinidade e que tem esse interesse, e por onde o Eric passa, porque aí nós estamos falando de MAC address, né? Nós estamos falando de celular, eu vou colocar essa campanha nas telas aonde o Eric passa, de acordo com o CPM que eu estou disposto a pagar. Isso é poderoso. Então você não vai fazer a oferta no CPM do veículo, mas o veículo que tem um CPM adequado ao que você está disposto a pagar vai estar adequado àquela compra. Não, isso é absolutamente poderoso. É, de novo, a gente conectar. Obviamente, para quem quer fazer isso, tem que conhecer muito bem seu público, né? Exato. É parte do princípio que a marca conhece muito bem seu público. Esse é o básico para você fazer um investimento em mídia, né, Eric? Definitivamente. Então, assim, uma vez conhecendo muito bem a sua persona, isso é poderosíssimo que você está falando. Agora eu queria te fazer, não posso deixar de te fazer essa pergunta. Inteligência artificial. Como é que se é que existe hoje alguma aplicação de inteligência artificial dentro de Media Out of Home? Se não, quais você acha que são as possibilidades que a IA nos permite quando a gente fala de Digital Out of Home? Boa. Ô Eric, esse é um tema que está nesse momento polemizado. Sim, total. Nesse momento polemizado. Nos Estados polemizado, Unidos, hypeado, tudo. Nos Estados Unidos, por exemplo, os clientes fizeram um movimento para que proibisse as agências de usar inteligência artificial nos criativos das campanhas sem pré-autorização deles. Nossa, não sabia disso. Então, é um assunto que está bombando, mas ainda pouco conhecido, né? Ainda pouco conhecido, nada regulamentado. Então, lá fora, esse não é um assunto que está aqui no Brasil, mas lá fora existe esse movimento e os clientes começaram a inserir cláusulas contratuais com as agências para que os criativos não usassem inteligência artificial sem a pré-autorização deles. Caramba. Então, eu não sei te dizer muito aonde que isso vai chegar, né? Mas isso está acontecendo lá. O fato é que realmente é uma tecnologia maravilhosa, né? Eu acho que tem muito que se aproveitar disso, não só no processo criativo, mas também em relação à análise de dados e métricas que a gente estava falando há pouco, né? Você pega todos esses dados e joga para a inteligência artificial para ela transformar esses dados em inteligência para você, o quanto que isso pode ser poderoso. Exato. O quanto que você ganha velocidade e inteligência nessa análise, né? E seja também para otimização de processo, para criação de discursos comerciais, por que não? Vai fazer um treinamento comercial, a inteligência artificial não pode te ajudar a treinar o seu time a como sair de uma situação, de uma pergunta, a como convencer o cliente, né, do custo-benefício daquela entrega? E aí eu quero, para a gente, para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta, na verdade, mas por curiosidade, entender quais são as perguntas mais comuns dos clientes que estão iniciando o investimento em Out of Home? Eu acho que a pergunta mais comum é: o que eu faço? Eles veem grandes marcas investindo, né? Acho que existe um desejo de estar ali, como associação de marca mesmo, claro. Até, né? Pô, se aquele cliente, aquela marca que é tão grande, está fazendo esse investimento nisso, eu também quero fazer, eu quero posicionar minha marca nesse lugar, né? E a gente vê aí no mercado regional, né? A gente já falando do mercado nacional, esse lugar não existe, porque aí os clientes estão muito bem assessorados pelas agências, os departamentos de marketing muito bem estruturados. Não que os regionais não existam, mas estou falando dos pequenos clientes regionais. Né? Esses pequenos clientes regionais, eles não sabem por onde começar. Né? Eles nem sabem como que faz, eles nem sabem com quem que ele quer falar, é o que a gente estava falando há pouco. Então tá, mas qual que é seu público? É todo mundo. Não existe o público todo mundo em nenhum negócio. É o que a gente estava falando. Né? Tem que conhecer seu público minimamente. Exatamente. Né? Então a gente presta um trabalho de consultoria nesse lugar. Né? Até o meio do ano passado, o nosso time comercial eles eram executivos de venda. Eles passaram a ser consultores de venda. Olha só. Porque a gente entendeu que a gente precisa prestar consultoria para esses clientes, para que a gente ajude eles a resolver o problema de comunicação.
para que o cliente também esteja com a gente na jornada até 2027. Exato, Né? exato. Então, quando a gente está voltando lá na sua primeira pergunta do criador exponencial de oportunidade, né? Como que eu crio exponencialmente oportunidades também para o meu cliente? Se eu não sou só um vendedor, mas se eu também sou um consultor, tem situações, inclusive, que a gente orienta ele a não investir. Olha que engraçado isso. Parece contraintuitivo, mas para o cliente deve fazer todo sentido. Falar, se você explicar, é onde você ganha credibilidade, eu acho. Exato. É onde está a credibilidade no final do dia, né? Eu acho que um dos papéis que eu te fiz essa pergunta justamente para colocar, acho que é um dos papéis aqui desse podcast, é trazer luz para essas tecnologias que existem e que oportunidades para todos os pontos de vista em relação a investimento e divulgação de marca. Eu acho que talvez tenha sido essa uma das grandes razões que a gente quis trazer você aqui, para conseguir trazer luz realmente para o OAH, para mostrar oportunidades que existem para todas as marcas e que, conhecendo um pouco, a gente está inserido dentro a Converge está também inserido dentro desse mundo de OAH, claro que obviamente muito mais dentro de infraestrutura, né? Com telas, enfim, oferecendo toda a infraestrutura para que isso aconteça, mas que a gente entendeu que era um momento importante para trazer. Vamos mostrar um pouco para esse mercado o que é OAH. Então eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, a gente conseguiu ajudar bastante. Eu quero agradecer por você estar aqui hoje, que obviamente se a gente conseguiu ajudar é porque você veio aqui hoje, então te agradeço muito. Bom, Éric, primeiro eu agradeço a parceria de anos que nós temos aí. Com certeza não teríamos chegado até aqui sem a gente estar junto nessa jornada, né? São sobre relações, é o que eu tenho falado. Exato. E agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, espero que esse conteúdo possa ter ajudado aí todo mundo que vai ser a audiência desse podcast. É isso, cara. Obrigado novamente. Valeu, um abraço. Boa. É isso, gente. Ficou claro agora como é que... Começamos lá atrás de como é que veio da Media Out of Home, depois veio para o DOH, passamos pelo FOH, mas tudo no final do dia está centrado em pessoas. No final é como você quer propagar a sua marca e a quantidade de integrações que são possíveis, o que antigamente era muito individual, digamos assim, quando nós tínhamos lembra dos outdoors? Né? Você tinha aquilo bastante estático, hoje o negócio evoluiu, as telas estão por todos os lados e o mais importante é que agora tudo integrado, você pode se comunicar com o seu cliente em diversos pontos de contato. Eu espero que tenha servido para vocês, para conhecerem um pouco mais das possibilidades. Espero que vocês compartilhem e que gostem do conteúdo aí. Clica no like, no curtir, sempre é importante para o conteúdo chegar para mais pessoas. E muito obrigado e até a próxima.